Conversar hoje. Gente, quem quiser deixar aí a câmera ligada para a gente conversando, para ir dando palpite, pode ir conversando mesmo, né? As meninas aí do curso e tal já sabem como é que funciona. Eu gosto que a gente vá conversando um pouco mesmo, ficar só eu falando. A Sandra é monitora do Planejando Seus Dinheiros, né? Meu braço direito aqui em tudo, e também está ajudando aqui com o Investindo. E agora, ela também vai ajudar ali no chat, então, qualquer coisa aí, Sandra, você me interrompe, me fala aí se tiver dúvidas, coisas assim rolando. Combinado. Então, tá bom, vamos lá. Gente, bom, primeira parte é a gente puxar esse assunto aqui do investir é menos complicado do que vocês pensam. Eu tenho a sensação de que tudo que vem desse mercado, que, né, eu não me identifico com boa parte do meu mercado, tentando complicar todas as coisas, assim. Então, você tem que saber investir numa ação tal, de um jeito tal, tem que saber coisas muito específicas e complicadas, às vezes, para quem está começando, e que não é o que eu acredito. Então, a gente dá para começar de um jeito muito menos complicado do que vocês pensam, muito provavelmente, que era o que eu pensava também lá no começo, inclusive preparando os slides aqui dessa aula, que eu fui pensar que eu acabei fazendo esse curso sendo tudo que eu queria no começo, de quando eu comecei a investir. E foi engraçado, porque eu realmente só percebi isso agora. Então, é sim menos complicado do que vocês pensam, porque se for complicado, o quão mais complicado for, mais trabalho esse pessoal tem, né? Assim, de querer que você fique comprando várias coisas, que você tenha que ter assessoria de 1000 gerentes de banco, assessor de investimento, tá o tempo inteiro consumindo notícia, pagando o portal de economia para poder estar super bem informado. Porque acaba que em várias dessas relações aqui, desses que eu estou mostrando, desses que eu estou falando, né, de banco e tudo mais, existe uma coisa que é um conflito de interesse que provavelmente o gerente do banco, o assessor de investimento, o que eles recomendarem para vocês, eles estão ganhando alguma coisa com isso. Então, existe, né, no mundo ali dos investimentos, a gente chama isso do conflito de interesse, que ele não vai recomendar 100% que é melhor para você, porque talvez se ele recomendar um ali que é um pouco pior, ele vai estar ganhando dinheiro com isso. E aí existe esse conflito. Então, vídeos aí, né, desses aí, uns que eu mostrei, que faz todo um vídeo como se fosse um conteúdo para no fim te vender um fundo de investimento que ele vai ganhar se você compra isso, e isso não está muito claro, né, nessa relação, nesse conteúdo. E o fato de a gente continuar achando que é complicado é bom para esse mercado, porque a gente vai achar que a gente tem que continuar pagando todos esses serviços, acompanhar essas pessoas que estão ali, na verdade, querendo vender uma coisa, às vezes até sem a gente saber. E, assim, já vi vários exemplos mesmo, assim, até de um que me marcou muito, que era quando eu estava, há muitos anos, assim, estudando sobre financiamento imobiliário, e o padrão, assim, né, dos tipos de financiamento, que existia um que a gente paga menos juros ao longo do tempo, e aí o dilema ali era, né, comprar o imóvel ou investir e viver ali com os rendimentos daquele dinheiro. E claro que nas simulações que fizeram, né, alguns influenciadores, eles colocaram as que tinha mais juros para falar, nossa, então investe aqui por essa corretora que é a nossa parceira, e, sabe, coisas desse tipo que fazem parecer que investir é mais complicado do que a gente pensa. Então, assim, é um ponto esse do conflito de interesse que quem não sabia também é muito importante a gente saber, porque realmente, né, na minha trajetória e também de consultora de investimento, eu já analisei muita carteira que outras pessoas fizeram e essas pessoas, existia ali algum conflito de interesse e produtos muito ruins que a pessoa nem entendia o que tinha ali na carteira dela. Então, assim, a primeira coisa é essa, o investir é menos complicado que a gente pensa e dá, especialmente para começar, de jeitos muito mais simples. Então tá, vamos lá para o próximo. Não, eu vou pular, que eu acho que eu comi um slide aqui, gente. Vou continuar falando aqui com esse
com esse slide mesmo. Que é o porquê que a gente deve começar a investir mesmo com medo. Primeiro que eu acho que todo mundo começa com medo, né? Vamos fazer uma pesquisa aí, gente. Quem tem algum medo, assim, de perder dinheiro, de fazer coisa errada, coloca aí uma mãozinha aí essas reações embaixo, tá vendo? Coloca aí para eu saber. Aí, chique. Mas eu não acho que é exatamente ruim a gente começar com medo, né? O medo, ele não é tão ruim, porque quem não começa com medo, que já começa achando que está sabendo tudo, ou que já quer ir lá seguir todas as dicas mais agressivas de ações, de opções, de não sei mais o que, devia estar começando com medo. Porque a gente é esse dinheiro que a gente, né, trabalha tanto para conseguir nosso dinheiro, você vai pôr num trem que você nem sabe o que é. Não, né? A gente começa com medo mesmo. Ele não é exatamente ruim, a gente vai falar um pouquinho mais disso também nos próximos tópicos. Mas a primeira razão de realmente por que a gente devia começar mesmo com medo é porque existem investimentos tão seguros quanto a nossa conta no banco. Então, o dinheiro que está lá na sua conta no banco parado, ele tem a mesma garantia e segurança do que alguns tipos de investimentos. Então, não muda nada em termos, né, de acreditar que seu dinheiro vai estar ali, se você investir nele, se deixar ele parado lá na conta ou deixar ele em alguns investimentos, que eu também vou falar mais para frente aqui deles. E qual que é essa garantia? É o Fundo Garantidor de Créditos, que é o FGC. Ele é um fundo que os bancos colocam dinheiro nele para ter dinheiro, se algum desses bancos quebrar, para pagar quem deixou o dinheiro lá. Né? Então, vamos supor que eu tinha dinheiro lá no Banco da Sandra, aí eu tinha, sei lá, 50 mil reais lá no Banco da Sandra, e a Sandra falou, quebrou, acabou, não geriu direito o banco dela, quebrou. E aí, o FGC vai ter dinheiro para poder ir lá e me pagar meus 50 mil, porque aí, tendo esse fundo, acaba que todo o sistema tem mais segurança, né? Então, a gente fica com menos medo de investir, até em bancos talvez um pouco menores, porque tem essa garantia. Então, é isso, é a mesma garantia da poupança, da sua conta lá parada, de CDB, RDB, lá do Nubank, todos têm essa garantia do FGC. A segunda razão é que, se seu dinheiro ficar parado, ele pode perder poder de compra por causa da inflação. Né? Então, se a gente tem medo de investir, a gente devia ter medo também de não investir e perder dinheiro. Porque o dinheiro que fica parado na conta, ele não está rendendo nada e a inflação vai crescendo um pouquinho a cada dia. Né? Então, a gente até fez um post, acho que semana passada, que explicando a diferença que teria feito deixar 10 mil parado na sua conta ou investir em um CDB de 105% do CDI. E aí, depois vocês olham lá o post direitinho, mas basicamente 10 mil na sua conta ia valer, né, o equivalente a 9.470 lá no final do ano. É claro que na conta, né, vai continuar aparecendo 10 mil, mas esse 10 mil não compra as mesmas coisas que ele comprava lá no começo do ano, porque teve um pouco de inflação. Tem alguma dúvida se tem um barulhinho? Não? De boa, tá bom. Que lá no final do ano ele valeria 9.470. Gente, eu não lembro se isso aqui tem no meu slide. Ô, Ana, tem no chat. Diga. A Adriana perguntou o que é FGC. Fundo Garantidor de Créditos. É isso, é uma instituição... gente, a Sandra tinha botado, eu que sou tumultuando. Boa, isso, beleza. Desculpem. E eu acho que meu slide travou, vocês estão vendo só um, né? Eu tô passando e não tá passando. Tá parado no investir. Tá parado, né? Eu passei, mas também não tem nada... Vou tentar ver o que aconteceu aqui, mas também não é nada... Daqui a pouco eu vou precisar dele, mas por enquanto não. Tá. E aí, se a gente investe esse dinheiro lá no 105% do CDI, esses 10 mil do começo do ano valeriam 10.460 no final do ano. Assim, valeriam mesmo de tipo, passou já a inflação,
imposto, enfim. Então, você pensa, em um cenário, a gente tinha 10 mil e passa a ter 9.700, e no outro cenário a gente tinha 10 mil e passa a ter 10.460. É uma diferença de R$ 1.000, uma coisa assim, muito pequena, com a mesma segurança, um investimento super simples, né, contando lá com a garantia do FGC, e coloquei aqui, né, 10 mil, que também para chegar nesse mil e ser, né, um pouco assim, falar, meu Deus, R$ 1.000. Mas pensa isso aí ao longo, né, da vida, assim, faz muita diferença, esses 10 mil. Esse mil ali, né, do rendimento. Então, a gente devia ficar com medo mesmo de não investir, do nós já estar perdendo valor ao longo do tempo. A gente trabalha tanto para ganhar ele. E terceira razão, porque o tempo vai te ajudar muito. Nossa, você também tá pior que tá travado meus slides, né? Tô pensando aqui, o que é que eu vou arrumar? Tô com medo de dar spoiler de coisa que não era para dar spoiler, entendeu? Vamos ver se acontece alguma coisa. Saiu aí da página, deixa eu ver. Não, tá ótimo, tá congelado. Tá bom, vou continuar falando aqui. Depois eu resolvo. Para mostrar para vocês o que tem que mostrar. Tenta parar de compartilhar e compartilhar de novo. O problema, Fernanda, é que eu fiz toda a logística que de hoje então... se fosse a minha câmera. Entendeu? Não estou compartilhando a tela. Tá bom. Tudo bem. É um software ali para ser para estar tudo compartilhado, mas não funcionou, gente. Eu fiz vários testes à tarde, estava tudo funcionando. É claro que agora não ia funcionar. Mas tá. Talvez eu vou tentar essa do compartilhar a tela, né? Que aí era o que eu não queria fazer, mas tudo bem. Acho que vai funcionar melhor. Se eu tentar, vou tentar, gente. Vocês me falam, se estiver dando errado, eu volto e continuo aqui. Que é tentar fazer apresentar dentro da transferir a chamada para cá. Ai, meu Deus, vamos ver. Vocês estão vendo alguma coisa? Ainda não aconteceu nada. A gente continua vendo a menina com blusa branca, de blusa amarela, desculpa. Ai, eu tentei. Deixa eu ver se eu transferir para cá. Sabe que eu estou tentando pelo Google Slides fazer a apresentação? Nunca deu certo. Mas na minha aula de canto a professora consegue fazer. Ai, gente, eu vou compartilhar a tela, né? Vamos lá. Vai ser o jeito. A gente pode perceber que a Sandra acha que essa blusa é amarela. Não. Tem gente que acha que é verde, no caso. Verde? É aquele amarelo polêmico da minha marca também, que ele parece meio verde, meio... Agora deu, né, gente? Agora tá dando pra ver. Deixa eu só mudar minha câmera, então, para não ficar tudo desse jeito aí. Aí agora, quem tiver com a Ana pinada... Pronto. Ele clica no alfinetinho de novo para ela ficar pequena e ficar só a tela compartilhada grande. Dá para pinar a tela. Porque tipo, algumas pessoas tinham pinado só a tela no começo. Aí, senão fica duas telas grandes. Agora tá certinho. Agora a gente tá vendo a sua tela compartilhada. Nossa, tá tudo bagunçado aqui também. Mas acho que agora foi. Isso, a gente tá vendo... saiu. Saiu. Problemas técnicos, gente, mas... Aproveitar que a Ana tá falando ali, eu acho que é legal a gente falar sobre essa dúvida que teve no chat, porque para poder ficar gravado aqui, né, no vídeo, a Adriana perguntou sobre o que é o FGC, né? O FGC ele é um fundo garantidor de crédito. Ele tem algumas regras, tá? Não vamos entrar aqui nos detalhes, mas ele já deixa a gente um pouco mais tranquilo em relação aos investimentos. Então, vamos supor que o banco quebre ou aconteça alguma coisa com seu investimento, você não perde esse dinheiro retorna para você. E duas meninas até comentaram, né, que já receberam o FGC no investimento que elas fizeram. E realmente ele funciona. Boa. Aí dá uma tranquilidade, assim, saber que você não vai perder o dinheiro, né?
E é importante, não é todo investimento que tem, né? Os investimentos de renda fixa, no geral, eles têm, mas, por exemplo, as ações não têm. Eu acho que eu tô em 2 abas aqui. Tirei. Tirou. Minha Agora tela também sumiu. Nossa, gente. Adiantou nada. Eu fiquei 1 hora configurando esse trem à tarde, sabe? Para dar tudo certo. Mas, enfim, vamos lá. Vamos continuar daqui do jeito que tá mesmo. Mas é isso. Esse UFGC é bem, bem legal da gente saber dele. Eu tava falando aqui da minha conta de o que o tempo vai te ajudar muito. Eu acho que não tem esse slide aqui, então eu vou só falar minha conta, mas depois eu vou mandar isso bonitinho para vocês, tá? No e-mail e no grupo. Que é assim, a gente vai considerar uma rentabilidade real. Quando eu falo rentabilidade real, é o que rendeu acima da inflação. Considerando que a gente está investindo R$500 por mês durante 30 anos. E aí, eu vou colocar aqui num slide, que eu acho que essa conta não chegou aí aqui para o slide. Só para vocês enxergarem, porque eu sou muito visual, eu não consigo fazer nada sem enxergar as coisas. Vai ficar feio aqui, mas é isso. Que olha lá, investindo R$500 durante 30 anos, a gente vai ter, lá no final, 180 mil. A gente vai ter investido 180 mil e no final a gente vai ter cerca de 342 mil. Para chegar nesse mesmo valor em 10 anos, né? Que o ponto aqui que eu tô querendo falar é que o tempo vai ajudar muito e por isso que mesmo com medo a gente tem que começar. E essa rentabilidade que eu tô considerando aqui, a gente consegue ela só na renda fixa, só seguro, tranquilo. Para chegar nesse valor em 10 anos, a gente teria que investir 2.335 por mês e ter investido um total de 280 mil para chegar nos mesmos 342 mil. Ou seja, aqui você ganhou, né, ali dos juros, 100 mil porque você começou antes. Então, no total, as duas pessoas aqui estão colocando o mesmo valor, né, somando, tudo deu 180 mil, para no final ter 300 e... Quer dizer, no final ela vai ter a mesma coisa, 342 mil, mas uma teve que colocar 180 mil, porque investiu durante 30 anos, R$500 por mês, e a outra, que deixou para fazer com prazo menor, de 10 anos, teve que investir 2.335 por mês, e investiu um total de 280 mil. Chocante? Manda carinha aí para eu saber. E isso tudo sem investimentos mirabolantes, né? Sem promessas. Não, rentabilidade real de 4% ao ano, assim, gente, é bem realista. Pois até tem um caso para contar para vocês aqui, espero que dê tempo, de um vídeo que eu vi essa semana. Que eu tô revoltada com o vídeo. Ai, gente, a minha ordem dos slides também não deu certo. Ai, que beleza. E o outro ponto, eu já dei 4 razões para a gente começar, 3, né? Agora vai a quarta, que a quarta razão né? Aqui, gente, eu falo principalmente para mulheres, né? Deve ter uns 90% aqui de mulheres. E nós, mulheres, a gente tende mesmo a ser mais medrosa, com mais juízo, né? Mais conservadora no começo, pelo menos. E isso reflete que as mulheres, elas têm melhores retornos nos investimentos do que os homens, mesmo tomando menos risco. Essa foi uma pesquisa da Exame, não foi, Sandra? É uma reportagem que saiu na Exame. Uma reportagem da Exame. E assim, aí o Sandra fica mandando ela aqui. Boa, manda aí. Eu tô com o link dela fácil aqui também. Que a gente ficou muito chocada com essa reportagem, foi muito legal. A gente queria até ter feito mais conteúdos assim sobre. Você já mandou. Que é isso, porque a gente, mulher, tende a ter mais noção das coisas, né? Ser mais cuidadosa. Essa questão também de acaba que os homens vão muito para um investimento de, meu Deus, quero ficar rico logo, toma muito risco. É o perfil também mais dos homens que falam sobre investimento na internet. Então, olha só, mesmo com medo, as mulheres que são, né, em geral, mais conservadoras que os homens, elas têm tido resultados melhores com os investimentos dela. Ou seja, mesmo com medo, vão começar, que vale a pena, né?
E aí agora sim, o meu slide. Eu baguncei o slide todo, que a Dani me ajudou. Gente, a Dani me ajudou, ficou todo bonito o slide e eu estou fazendo uma lambança aqui agora. Então, nosso próximo tópico. O que você precisa ter para começar a investir? Onde abrir conta? A partir de quanto que eu já posso investir? Então, para a gente ir um pouco para esse lado mais prático também, que acho que eles ficam ansiosos. A partir de R$1 a gente consegue começar a investir, tipo, de verdade. Tem algumas opções, né? Não são tantas assim, porque realmente, né, R$1 é pouca coisa, mas já dá para a gente começar. Então a gente tem os de R$1 aqui desses, tem do Sofisa, tem no Sofisa. A gente vai mandar depois, tem até a gente fez uns reels, uns tutoriaizinhos assim, né? Tipo, bem com o que onde clica e tal. E depois a gente vai mandar também. Mas a partir de R$1 já dá para investir. Aqui acho que no Inter tem a partir de R$1. Itaú, que tem lá os CDBs de liquidez diária, né? Que tem o FGC, são seguros, vão render ali mais ou menos 100% do CDI, que também aí o que é depois a gente vê. Isso vai precisar de uma conta em um banco ou corretora. As contas são gratuitas das corretoras e dos bancos também. Todo mundo tem direito a ter conta essencial, né, nos bancos, que conta essencial que você não paga nenhuma tarifa. Geralmente, nas corretoras tem mais opções, né? Às vezes até o próprio banco tem corretora, então às vezes você acha que está investindo pelo banco, mas na verdade você está investindo pela corretora do banco. E como eu expliquei lá nos conteúdos lá no grupo, a corretora ela é como se ela fosse um supermercado de investimento. Então a gente entra lá na corretora e vão ter vários tipos de investimento. Então, para a gente começar, a gente precisa ter conta em algum banco ou corretora. Os que têm algumas opções já, mas que a gente consegue começar com pouco dinheiro, ou que eu realmente gosto e uso né, comigo, com minhas clientes, alunas, no Itaú, principalmente pelo CDB de liquidez diária, que é esse que fica acessível a qualquer momento que a gente precisou desse dinheiro, você já pode pegar. Ele vai render mais que a poupança e, né, mais que a conta se ficar parado, o CDB de liquidez diária. O C6 também tem umas opções. Sandra, você quer falar do C6? Que acho que foi você que olhou mais dele. Eu olhei do BV. BV, é mesmo. Mas é parecido, assim, também tem opções, eu acho que começa com R$50, uma coisa assim. O Inter também tem boas opções, tem opções também começando com pouco dinheiro. O BTG, acho que a partir de R$50. Na Orama, que é uma corretora, que eu até entrei lá na aula, num conteúdo que eu acho que eu mandei sexta, alguma coisa assim, que eu mandei para vocês olhando dentro das corretoras. E o Sofisa. Então, são algumas opções aqui. Desses, assim, o que eu mais uso hoje em dia tem sido o BTG e a Orama. Então, fica aí de dicas, né? Nenhum dos dois tem taxa para você fazer conta, não tem manutenção, né? Tipo, cesta de serviços, são gratuitos. Deixa eu fazer só uma observação. Ter boas opções é diferente de achar que todas as opções lá dentro são boas. Não impede, tipo assim, essas orientações aqui, né, dessas corretoras ou bancos, não impede da gente fazer algumas análises, porque a gente já viu coisas muito boas no Inter e coisas muito ruins no Inter, né? E isso vale para todas, para o Itaú, para o C6, para todas. Sim, é isso, tem opções. Aí eu como escolher mais para frente. Mas não é tão difícil também. Não é. Então tá, nós já estamos falando um pouco assim, né, de renda fixa, esses investimentos mais seguros são da parte de renda fixa e do mundo dos investimentos. Então, quero explicar para vocês, assim, de forma simplificada, o que é um investimento em renda fixa. Deixa eu ter uma noção aí, gente. Quem não sabe, me manda uma reaçãozinha aí de um triste. Então tá.
Adoro as mãozinhas. A Virgínia, gente, a Virgínia foi uma das primeiras. Virgínia, quando eu dei aula para você disso, 2019, 20, gente, agora tem um slide bonito, tem aula gravada, com a Virgínia era um papel que eu achei, porque eu escaneei tudo, eu falei, vou guardar de lembrança. E eu achei esses dias, muito raiz, era um papel que eu ia escrevendo. E agora tá aí, chique demais. Bom, então vamos lá, o que é o investimento de renda fixa? Na renda fixa, a gente está emprestando o nosso dinheiro para um banco, para uma instituição financeira, né, ou para o governo, em troca de juros. A gente vai emprestar esse dinheiro e a gente quer ter lá no final do prazo combinado, do dinheiro que a gente deixou lá, o dinheiro que a gente colocou, mais um pouco. E eles são investimentos que a gente tem um pouco mais de previsibilidade, porque quando a gente coloca esse dinheiro, a gente sabe mais ou menos quando que a gente vai ter esse dinheiro de volta, mais ou menos quanto que ele está rendendo. A gente tem, né, na maioria, a garantia lá do FGC. Então, eles são menos arriscados do que os investimentos em renda variável. A gente tem um retorno mais previsível e esses outros mecanismos ali de segurança também. Então, de novo, resumindo, quando a gente está falando de renda fixa, a gente está falando de emprestei um dinheiro para alguém, alguma instituição, com um combinado de como que vai ser que ela vai devolver esse dinheiro para a gente. Quando, mais ou menos quanto que esse dinheiro vai render. É isto. E vamos dar alguns exemplos aqui, então, desses investimentos de renda fixa. Isso, vamos começar, então, aqui com os títulos privados, que são os de instituições privadas, né? Então, banco, principalmente banco, mas banco, financeira, cooperativa, enfim, essas instituições financeiras. Temos o mais famosinho, né, que é o CDB, que é a sigla de Certificado de Depósito Bancário, LCI, que é Letra de Crédito Imobiliário, e aqui tá o FGC, né? Era para estar LCA, eu acho, mas tudo bem, gente. Vocês ignoram. O CDB e LCI e LCA é a Letra de Crédito Agrária. A gente está emprestando dinheiro para o banco e no CDB ele vai emprestar para quem? Beleza. Para quem ele quiser, não interessa para a gente quem ele vai emprestar esse dinheiro. E na letra de crédito imobiliário e agrária, ele vai emprestar para o setor imobiliário e agrícola. Aí tem algumas diferencinhas assim, entre eles, que a LCI e a LCA não tem imposto de renda, mas no fim das contas sai a mesma coisa ali, né? Não é que um é muito melhor que o outro por causa disso. Porque um já desconta um pouquinho, ele vai render um pouco menos, já que ele não tem imposto de renda. É mais ou menos isso. Então, a gente tem esses exemplos que são renda fixa privada, que a gente está emprestando dinheiro para um banco e ele vai devolver para a gente daí um tempo. Próximo. Aí que estava a explicação da FGC bonita, gente. O Tesouro, que eu acho que está para cá. Tesouro. Acho que eu já vou falar dele. Que é um outro tipo de renda fixa, que é a gente emprestando dinheiro para o governo. Inclusive, eu lembro que esse foi o primeiro investimento que eu soube na vida, quando eu era, sei lá, pré-adolescente, eu acho, o pai de uma amiga minha, que, né, já investia bem o dinheiro dele, e a minha amiga sabia que eu gostava de dinheiro. Ela falou, nossa, meu pai empresta dinheiro para o governo. Aí eu falei, nossa, que doido. Deixa eu saber como é que é isso. E aí eu lembro que eu entrei no site do Tesouro, entendi nada, e saí e voltei 1000 anos depois. Mas é isso, dá para a gente emprestar dinheiro para o governo. E o Tesouro Selic, no caso, que é um dos mais conservadores, que é o próximo tópico que a gente vai falar, já estou misturando com esse. O Tesouro Selic é um que a gente pode pegar a qualquer momento de volta esse dinheiro, ele vai estar lá rendendo o 100% do CDI, né? Eu estou falando assim sem saber se vocês estão entendendo todos esses termos, mas é porque é muito termo, né, gente? E, em teoria, né, em teoria sim, de verdade, mas é porque pode acontecer, né, coisas meio loucas assim, mas o governo, ele é o credor mais seguro do país, que quer dizer que se o governo estiver quebrando, os bancos já quebraram, se o governo estiver tendo que te pagar, ele pode imprimir dinheiro,
Então, ele é o mais seguro, é a instituição mais segura que a gente tem para emprestar dinheiro, né? E é nessa mesma lógica, é um empréstimo com tudo combinado lá de quando você vai receber esse dinheiro, como que vai ser essa rentabilidade, já vai estar tudo especificado. E dentro, né, a gente já falou bem assim do FGC, mas realmente é o ponto para fechar esse tópico do investimento em renda fixa. O que é? Né? Ele entra o FGC porque o FGC ajuda a dar essa garantia, essa credibilidade de são investimentos seguros, né? Já tivemos aí até as meninas aí no chat falando que se o banco quebrou e elas já receberam de volta esse dinheiro do FGC. Então, ele realmente funciona. Tá, próximo. Que é a gente pensar agora, então, quais são os investimentos mais conservadores. Né? Então, se a gente está com medo, vamos começar pelo mais conservador. Uma dúvida? É chat. Sim. Assim, né? Temos os que não têm, mas eu acho que eles demoram muito a fazer sentido a gente ter esses investimentos na nossa carteira de investimentos. Porque pelo FGC, a gente tem até 250 mil por banco e até 1 milhão por CPF, com essa garantia. Aí, se a gente for escolher correr risco, faz mais sentido a gente escolher correr risco lá pela renda variável, fundos, do que geralmente nos investimentos de renda fixa privada que não tem o FGC. Né? Acho que talvez até um caso legal, acho que eu queria ter organizado ele para trazer, mas vou falar rapidinho, que não sei se vocês vão lembrar, que teve alguns meses lá o fundo, eu acho que foi o fundo do Nubank que deu um probleminha ali, porque caiu um pouco das ações americanas, né, com todo aquele escândalo, e o do Nubank ainda foi uma porcentagem muito pequenininha que mexeu ali. Mas, às vezes, existem fundos de renda fixa que têm esses investimentos que não têm o FGC, que são investimentos de renda fixa, mas em vez de emprestar para a instituição financeira, está emprestando para a empresa, exemplo da Americanas, né? O que acontece? A empresa ela pode quebrar muito mais fácil do que um banco vai quebrar, porque tem muito menos regulação sobre a saúde financeira de uma empresa do que dos bancos. Então, no caso desse, emprestou dinheiro ali para a Americanas, né? Então tinha esse tipo de investimento lá dentro do fundo. A Americanas quebrou, ela não vai priorizar pagar esse fundo. Então é importante mesmo a gente ter esse cuidado do investimento ter o FGC e de ser realmente o empréstimo para instituições financeiras e não para a empresa. São coisas, apesar dos dois serem renda fixa, são bem diferentes, né, em termos de risco. Assim, não quer dizer que a gente não investe em nada que não tenha FGC, né? É só assim, é bom, a gente sempre tem que olhar para a gente poder até tomar essa decisão. Mas dependendo do investimento, é um investimento mais arriscado, mas aí você já está um pouco mais avançado, você tem um perfil ali para arriscar mais, provavelmente não vai ter FGC, mas ele também tem uma probabilidade de ganho maior. Na renda fixa, eu só invisto com FGC. Eu também. Na renda fixa, sim. Até porque, né, especialmente se a gente está começando, um dinheiro que a gente está pensando, talvez de reserva de emergência, de um objetivo de curto prazo, e aí você vai lá colocar numa coisa que pode ser realmente perdida ali totalmente, não, né? A gente vai ter que pensar um pouco melhor, assim. A gente já tive um caso, porque quando eu decidi real que eu queria trabalhar com finanças para mulheres, foi uma época que eu trabalhei numa empresa e eu só atendia homem na empresa. E aí, eles só queriam falar de investimento e não tinha nem dinheiro para investir, porque não sobrava dinheiro lá do orçamento e tal. E aí, teve um que temou comigo e foi investir numa debenture. Debenture é o investimento de renda fixa que a gente está emprestando dinheiro para uma empresa. Não tem FGC. Eu expliquei tudo, ele falou, não, mas a rentabilidade está muito boa, não sei o que, foi lá e botou o dinheiro dele. Passou, sei lá, 3, 4 meses, a empresa quebrou, a debenture dele, valia R$0 agora. E ele perdeu todo o dinheiro que ele tinha lá. Só fiquei assim, né? Avisei. E provavelmente a rentabilidade estava muito boa, exatamente porque a empresa estava precisando muito captar
A Sandra está dando spoiler do primeiro módulo do curso. Desculpa, gente, eu não me aguento. Vou ficar quietinha. Não, mas é isso, assim, tô vendo lá, e também do que a gente comentou, da diferença do perfil, né, de investidor de mulher e homem, assim, realmente acontece. Mas foi, gente, depois dessa fase eu falei, não, é mulher mesmo. É bem melhor trabalhar com vocês. Existem exceções, tá, gente? Não são todos homens, mas vocês entendem. E quais são os investimentos mais conservadores, então, para a gente começar? Mas, assim, é ruim, né? Eu já falei um pouquinho, mas é ruim ter medo. De novo, eu acho que não. Eu acho que a gente tem que começar com algum medo mesmo. A Sandra falou esses dias comigo que eu fiquei assim, nossa, realmente. Que a psicóloga dela sempre fala que ter medo e ansiedade pode ser saudável e que são importantes para a nossa sobrevivência. Né? Realmente, a gente não vai sair colocando todo o dinheiro nosso em uma coisa que a gente não conhece. Né? É assim que, inclusive, surgem golpes e assim que muita gente perde dinheiro em colocar dinheiro em uma coisa que não está entendendo, não sabe o que é. Então, vamos estudar mesmo, testar, aprendendo, perdendo medo. A gente não começa sabendo tudo. A gente começa sabendo isso aqui, ó, e colocando em prática, dando os primeiros passinhos. E aos poucos que sim que a gente vai evoluindo e progredindo nos investimentos. Existe um conceito de perfil de investidor que a gente tem cada um vai ter o seu nível de tolerância ao risco. Mas, geralmente, a gente começa mesmo sendo mais conservador. E é um perfil que prefere preservar o dinheiro e evitar grandes riscos financeiros. Então, ela vai ter aversão a perdas, prefere investimentos com menor volatilidade e risco, né, que variam menos ele ao longo do tempo. Então, o dinheiro cresce um pouquinho sempre, mais ou menos isso. Então, ela prefere, mesmo que tenha retornos mais baixos, ela prefere ser mais conservadora, de garantir que todo o dinheiro vai estar ali, não vai variar muito. Então, existe esse perfil, ele não é errado de forma alguma. O perfil, ele é uma coisa que eu vejo que ele vai desenvolvendo ao longo do tempo. Pode ser que a gente vai ficando mais moderado, agressivo ao longo do tempo. Pode ser que não, e também tá tudo bem. Também funciona a gente ser conservador a vida toda, também não tem problema. Então, é isso. Queria passar esse recado aí, que eu acho que ele é importante. Às vezes a gente fica com preconceito. Porque, né, boa parte do discurso da internet é fundo imobiliário, ação, tipo, tem que deixar de comer para poder comprar ação, quase, né? Não é essa a ideia. E quais são esses realmente os mais conservadores de todos? A gente tem o Tesouro Selic, que é o que a gente vai emprestar dinheiro para o governo, mas pode pegar de volta a qualquer momento, e o governo, ele é o mais seguro de todos. Então, emprestou. Amanhã mudei de ideia, quero de volta o dinheiro, você pega. Então, ele é bem conservador. Dá para a gente começar com, acho que a partir de 30 ou 100 reais, gente, não lembro exatamente, que eu não invisto muito Tesouro Selic, eu prefiro o próximo tópico, que é o CDB de bancão. Cento e pouco. Ele tá 100 e pouco, né? 30 eu acho que é os outros. Anos. Eu acho que é os Tesouro IPCA, esses outros que prazo. É 30, 40. Mas eu vi esses dias, estava 100 e pouquinho. Isso, então é isso. Obrigada, Sam. E os CDB de bancão, que os bancões, são as instituições financeiras mais sólidas do país, né? Então, o Itaú da vida, Bradesco, enfim, esses bancões, que realmente a probabilidade deles quebrarem é quase zero, porque eles têm lucros bilionários, né? A cada trimestre, ano, enfim, né, absurdo. Então, a probabilidade que eles quebrem é bem pouca. Então, eles são investimentos bem seguros. A gente colocar lá no CDB, que já tem a garantia do FGC, que tem, né, eu coloquei aqui, não coloquei, mas estou falando, que é a parte de liquidez diária, que é a rapidez que a gente tem para acessar esse dinheiro e gastar se precisar. Então, esses são os dois mais conservadores. Os dois são que a gente pode tirar a qualquer momento, então funcionam bem para reserva de emergência, para objetivos de curto prazo, e tem essas garantias aí, né? O do governo e do bancão com, sei lá, 20 bilhões de lucro no ano. Então tá, próximo tópico.
que é o próximo tópico é a planilha. Vou lá para ela. E aí depois a gente volta, que eu acho que vocês já conseguem fazer talvez um primeiro investimento aqui depois da aula. Preparei aqui uma conta. Eu espero que não assuste, mas é que tem muito Ana, número. Tem uma perguntinha aqui sobre o CDI. O que é? que é o CDI? Será que eu dou o spoiler, Sandra? Explica aí, pô. Vou explicar. Nossa. Tá, vamos lá. Tentando 3 aulas que a gente precisa para chegar no CDI. O CDI, ele é um indicador do mercado de renda fixa que é baseado na taxa que os bancos emprestam dinheiro entre eles mesmos. Então, às vezes, um banco não tem dinheiro em caixa, tá querendo emprestar dinheiro, ou então fechou o dia e ele não tem dinheiro em caixa e ele precisa ter, aí ele vai pegar emprestado ali do coleguinha. E o CDI, ele é essa taxa que um banco vai emprestar dinheiro para o outro. Né? Claro que eles vão emprestar de graça o dinheiro para eles, nem que seja de um dia para o outro. E é por aí que surge o CDI. Ele tem, né, outras explicações ele também ligadas na taxa Selic e tudo mais, mas por aí já dá para a gente ter uma noção. E a gente sempre vai querer um investimento que seja pelo menos 100% do CDI, né, que a gente consegue fácil aí, né, já contei para vocês uns 10 lugares que a gente acha um 100% do CDI, com a liquidez diária, que é isso da gente poder pegar a qualquer momento, enfim. É por aí. E quando a gente abre, né, uma corretora, um banco, tem alguns outros índices, né, mas acho que o índice mais comum é esse CDI, que aí vai ter lá o investimento. Esse CDB, né, que é aquele investimento que a Ana comentou, ele é 100% CDI, ele é 80%, ele é 105%, ele é 120%. Aí quando a gente fala assim, não aceita menos do que o 100%, porque menos do que 100, tipo, não faz muito sentido, porque hoje a gente encontra investimentos muito facilmente de 100% que você pode tirar a qualquer hora. Então, não tem por que a gente aceitar menos do que isso. E a poupança está pagando 70% do CDI. Acho que é isso. Esqueci a regra. Isso. Quando a taxa Selic é maior que 8,5%... Tá menos do que 100% CDI, com certeza. É sempre. Eu tenho um gráfico de um post que eu fiz há, sei lá, quase 3 anos atrás. A poupança sempre perde do 100% CDI. Sempre. Em todos os cenários. Enquanto tiver taxa Selic, não importa, ela perde. Aí eu acho que o legal é, se a gente se não souber certinho que é CDI, tudo bem. Mas saber que ele é um termômetro ali para o primeiro investimento já é, assim, muito bom. Boa, isso é uma boa palavra, termômetro. Gente, eu trouxe... Vamos lá, se vocês tiverem dúvidas, vocês vão me perguntando. Vou tentar explicar. Isso aqui é a planilha de simulação de aposentadoria, que inclusive vai ser bônus para as primeiras que comprarem o curso. Então, se acharem muito legal, você já sabe o que fazer. Aqui eu fiz uma simulação, considerando uma rentabilidade que a gente, inclusive, consegue, só com investimentos conservadores, de 4,34% ao ano, mas não precisa ficar preso, né, nesse valor, não. Com uma aplicação inicial de 10 mil, uma pessoa que tem 25, quer aposentar com 65, estamos considerando um salário mínimo do INSS, e que ela quer uma renda mensal lá na aposentadoria de 7 mil reais. Aí, então, se ela colocar 10 mil agora e for colocando, ela consegue colocar 600 reais mais ou menos hoje. Se ela for colocando 600 reais e aumentando um pouco esse aporte a cada ano, aí que tem essa taxa de 3,25, mas enfim. A ideia é, todo ano ela vai aumentar um pouquinho. Hoje esse ano ela coloca 600, ano que vem ela vai colocar, ajustar de acordo com a inflação, esse aporte mais um tanto. Mas de uma forma que lá nos últimos aportes dela vai estar em 2 mil reais. E a gente está pensando aqui que o último salário dela é mais ou menos 10 mil, que ela acha que vai chegar nesse 10 mil. Então, tá bom. Então, faz sentido aqui ser 2 mil esses aportes finais. Né, só para a gente não estar só jogando um problema lá para frente. Bom, se ela seguir este plano aqui, ela vai ter, lá no final, quando ela tiver 65 anos, 1.317.000 em valores de hoje, né, em valores lá da frente, vai ser muito mais.
mas a gente não consegue enxergar se a gente coloca em valores lá da frente. Então, em valores de hoje, que vai dar esse salário de 7 mil, que é mais ou menos 6 mil ela tirando desses investimentos, mais o salário mínimo do INSS, então a gente chega no 7 mil. E aí ela vai conseguir ter esse salário de 7 mil até ela ter mais ou menos 91 anos. Esperamos que um pouco mais, aí tem umas gordurinhas aqui de conta. Mas isso aqui é para mostrar onde esses investimentos conservadores podem levar a gente. Então, olha isso, dá para a gente realmente se aposentar investindo de forma conservadora a vida inteira. Não é um impeditivo. E é muito importante a gente ser conservadora nessas rentabilidades e considerar a inflação, gente. É muito, muito importante. Eu vou fazer uma conta aqui agora, não considerando a inflação. Vai parecer que é tudo tão mais fácil, tudo tão mais simples. Só que não, a inflação ela existe, a gente não pode ignorar ela. E aí o vídeo que eu ia falar para vocês que eu fiquei irritada essa semana, que eu acabei assistindo, que eram do Thiago Negro, que eu só vi mesmo para passar raiva, já sabendo que ia passar raiva. Mas é porque eu fico impressionada, como é que pode a pessoa falar tanta besteira? Que ele fez uma simulação que era investindo R$150 por mês. Eu acho que até era durante 30 anos. Não era 150. Aí, olha, se eu botei aqui 150, ainda crescendo o aporte. Tá, foi para 70 anos. Esse plano aqui já deu errado. Mas se eu apago a inflação, magicamente, já subiu 12 anos, que não existem, porque a inflação existe, né? Eu só paguei em um lugar a inflação. Deixa eu apagar ela nesse outro aqui, porque tem a fase que a gente está juntando, e olha lá, tudo resolveu. A fase que a gente está juntando, né, que é essa curvinha aqui, e depois, enquanto a gente está consumindo esse dinheiro, ele ainda está lá rendendo, né? Ainda tem bastante dinheiro para estar lá rendendo. E aí, se eu desconsidero a inflação, olha o que acontece. Que com R$150, ainda aumentando aqui os aportes, sabe, porque a rentabilidade que ele colocou foi muito mais absurda do que esse 8% aqui, foi de 13% ao ano. Então tá, então vamos investir R$150 por mês, que vai dar tudo certo, que a gente vai aposentar com esse salário aí dos 7 mil e vai ter dinheiro até 90 anos. Não vai ter. Não vai. Porque a inflação existe. Entendeu? Então, se eu dou, né, o que é o que estava antes aqui. Então, você vai achar que você vai ter R$7.000 até você ter 90 anos. Quando, na verdade, você vai ter até você ter 70 anos. E aí o dinheiro acabou. E aí? Né? Então, esses dois pontos, assim, que eu queria deixar firme aqui, que é, o primeiro, a gente consegue ir muito longe com os investimentos conservadores, né? Eu tô falando isso porque eu sei que a maioria que está começando. E que a gente precisa prestar muita atenção na inflação, sim. Não caiam nessa. Eu vejo um por semana de posts absurdos, assim. E para mostrar aqui, provando, fazendo conta para vocês acreditarem em mim. O que mais? Gente, alguma dúvida? Vou passar. Tem alguma dúvida imediata, assim? Que eu falei tanto de número e tal. Então tá bom. Só falar uma coisa, eu acho que muito de quem se identificou com o curso não acredita nessas coisas, que são uma maximização de ganho dinheiro rápido, faça isso rápido, né? E assim, eu vejo que, por exemplo, o CDI que você falou, eu sei que no curso falará mais a fundo. E, tipo assim, por exemplo, eu não sei nada sobre investimento. Então, assim, o básico do beabá, com certeza eu vou encontrar lá sobre o CDI, que é algo muito amplo e que a gente tem que saber. Sim, perfeito, Amanda. Vou passar então aqui, gente, começar a falar do curso. Vocês podem mandando dúvida aí, que eu vou responder todas lá no final. Mas vou falar rapidinho aqui do curso, explicar tudo que eu pensei. Estou super animada com esse curso. É um xodozinho. Então, primeiro, nomes, né, gente? Eu só falando curso de investimentos. Não é mais curso de investimento, agora ele tem um nome, que é o Investindo Seus Dinheiros. É óbvio o nome, né, gente? Planejando seus dinheiros, depois investindo seus dinheiros. E o que eu decidi desse curso? Então, ele é um guia prático de investimentos em renda fixa.
vou explicar o tudo de por que focar aqui na renda fixa, né? Fiz aqui umas perguntinhas, como se fosse eu perguntando, né? Vocês me perguntando, mas eu me perguntando. Por que eu criei o curso? O primeiro é que ele realmente é tudo que eu queria que tivesse existido quando eu comecei a investir. As informações organizadas, várias dúvidas para tomada de decisão, né? E então até eu fui testando um pouco com amigos próximos, assim, esses últimos tempos, de quais eram dúvidas que eles iam tendo nesse começo do caminho, e tudo estava sendo respondido ali no curso. Então, era tudo que eu queria quando eu comecei a investir. Queria que, né, vocês se sentissem seguras dando esses primeiros passos no mundo dos investimentos. Então, esse era meu maior objetivo, assim, o porquê que eu criei, para ser esse primeiro degrau, esse começo, mas um começo com bastante qualidade, assim, com conteúdo bom e bem prático também, né? Aqui eu não fui tão prático, mas aquele, né, quem me conhece sabe, meninas aí do Planejando Seus Dinheiros e companhia, tipo, gente, vai ter tudo assim, tutorial, clica aqui, clica lá, né? Então, vem desde esse lado mais teórico, da gente entender alguns conceitos de economia, que, né, então, CDI, Selic, inflação, a gente fala mais lá dentro, aprender a fazer conta, que, né, já vimos ali um pouquinho de como que é importante, e, enfim, ir para a prática também. Então, né, esse é um pouco do porquê que eu criei, assim, o curso. Quem está me conhecendo por agora, né, eu tenho Planejando Seus Dinheiros, que é meu curso de planejamento financeiro, que antes vinha junto de investimento. E aí era muita coisa, as meninas ficavam doidas, quase ninguém conseguia terminar o curso. E aí eu separei, então, né, o Planejando Seus Dinheiros do Investindo Seus Dinheiros. E então esse é um outro motivo. E também porque tinha gente que achava que queria só aprender a investir, apesar de eu achar que tem que ter o planejamento financeiro, mas tudo bem, se vocês querem só aprender a investir, tá aí também agora, não tem que fazer tudo lá do Planejando Seus Dinheiros para começar a investir. E qual que é a transformação, né? Como é que nós vamos sair lá no final do curso? Sair de agora uma pessoa que não entende muito sobre investimento, sobre esses conceitos de economia, que vai boiar nas conversas que tiver alguma coisa sobre isso, que o dinheiro vai estar parado ou só ali no 100% CDI, para uma pessoa segura desses passos para começar, já dando vários primeiros passos, tendo essa base boa de investimentos, economia, assim, gente, não é nada tipo mirabolante, mas são conceitos básicos que eu acho que eu consigo explicar de um jeito bem didático e divertido, mas que no fim a gente consegue entender o impacto que isso tem na nossa vida, né, como cidadãos. E que no final você vai estar bem tranquila e segura para dar esses primeiros passos, sabendo tomar várias decisões de investimentos, né? Então a gente vai sair como se fosse assim um primeiro nível ali formado num ensino médio dos investimentos. E como que o curso realiza essa transformação? Então, contar um pouquinho do método, da didática que eu pensei, foi um pouco do que a Amanda colocou, né? Os conceitos espalhados a gente encontra por aí na internet, mas todo o raciocínio, informações organizadas e conectadas é o que eu estou trazendo aqui com o método do curso, né? E já tem... eu até escrevi um e-mail, tipo, tem 6 anos que eu fiz o primeiro rascunho desse curso, né? Então, tem 6 anos que eu venho ensinando e testando como ensinar sobre investimentos para chegar nesse método aqui. Então, primeiro a gente vai passar sobre esses conceitos. Então, essas dúvidas, é isso, o que é um CDI? Né? Aqui na aula eu já tentei trazer um pouco de cada coisa, mas eu sei que ficam vários buracos, né? Porque não temos muito tempo. Depois a gente vai para contas e simulações, então aprender a fazer essas contas, e aí ensinar vocês a usar as ferramentas, não precisa saber fazer conta nenhuma, é só aprender mesmo a usar, aprender, tipo, isso a saber o peso da inflação ali nesse longo prazo, olhar para uma conta, tipo essa que eu falei do 13% ao ano e falar, meu Deus, tem a menor condição, né? Só me tá querendo enganar mesmo. E depois ir para a prática. Então, realmente, eu tenho uma viagem daqui a um ano. Onde que eu vou investir?
Então, a gente tem um tutorial, um passo a passo do o que você vai pesquisar, quais são seus caminhos, qual uma opção de carteira de investimento para esse objetivo. Então, vai ter essa parte muito prática também, com tutorial dentro das corretoras, né? Enfim, tudo para a gente amarrar e lá no final vocês estarem sabendo exatamente o que vocês estão fazendo. Eu acho que eu não estou ouvindo direito. Se tiver pergunta aí, você vai me falando, tá, Sam? Em quanto tempo, então, temos resultados? Né? Aqui seria mais o tempo de a gente ir fazendo o curso, né? São 16 módulos pequenos, não é gigantesco, tá, gente? Que eu calculei, a gente assistindo 1, 2 horas de aula por semana, dá para terminar em até 3 meses, assim, tranquilamente, né? Variando aí, tem módulos um pouco mais curtinhos, módulos um pouquinho mais demorados, e em 3 meses a gente assistindo bonitinho, assim, dá para sair sem estar sobrecarregada. Em poucas palavras, né? Como é que eu resumiria? Gente, para mim, o resumo é realmente tudo que eu queria quando eu comecei a investir, né? De ser um curso prático, mas que também vai dar essa base de teoria, de conceitos, para a gente saber tudo que está acontecendo com o nosso dinheiro. Então, acho que eu resumiria assim, que é um curso prático, mas que também vai te explicar tudo que está acontecendo com o seu dinheiro. Ai, meu Deus, já pulou para o bônus. Então tá, vamos lá. Então, como é que vai funcionar? A gente tem a ideia, esse curso ele vai ficar aberto, então, penso, essa semana, né, eu vou dar mole, não vou comprar essa semana, vou comprar depois, tudo bem, pode comprar depois, ele vai estar quase sempre aberto, mas essa semana a gente tem bônus e descontos de ser essa semana de lançamento dele começar, né? Então, os bônus que vamos ter. A gente vai ter monitoria em grupo, nos 3 primeiros meses, então uma monitoria por mês, aí de 1 hora, 1 hora e meia, que a gente vai aprender, tirar dúvidas, né? Então vocês vão mandando as dúvidas e a monitoria para a gente tirar a dúvida. O conteúdo vai estar lá nas aulas gravadas, né? Então é isso, tem as aulas gravadas, aulas curtinhas, todos os meus modelos de aula são assim, pra vocês não ficarem entediadas, não achar chato. Então, rapidinho vocês vão vendo que vai passando rápido, assim. E as monitoriza para a gente tirar dúvida. Então, tudo que ficou ali, com qualquer dúvida que seja, a gente vai explicar tudo na monitoria. O segundo bônus, um tutorial de declaração de investimentos no imposto de renda, né? Então, tá chegando aí, né, gente? Faltam poucas semanas para acabar esse prazo. E a ideia aqui é porque, às vezes, vocês ficam com medo, vou investir, vai complicar minha vida de investimento, minha vida com imposto de renda? E não, especialmente com de renda fixa e fundo, que a gente também vai falar sobre fundo dentro do curso, eu vou abrir aqui a plataforma para mostrar um pouquinho para vocês. A gente não complica muito as coisas, e é isso que eu quero mostrar com o tutorial. Então, eu mesma estar declarando e mostrando para vocês como é que o passo a passo, para não ser um problema. E também uma planilha de organização dos investimentos, né? Então a gente acaba, às vezes, sai comprando um CDB num banco, com um objetivo, depois no outro, vai ficar uma confusão. E aí tem a planilha de organização para a gente dividir ali o que é de cada objetivo e tá tudo bem certinho, né? Então, se fosse separadamente aqui esses bônus, eles dariam 337, mas é tudo bônus. Então, comprou essa semana, ganha todos eles. E quanto que é? 597 a partir da semana que vem. Essa semana, 495. Isso, semana até quinta. Sexta, a gente pensa. Pode ser em até 3 vezes de 165 ou 479 no Pix. São 12 meses de acesso às aulas. Temos uma apostila completa com tudo que tem no curso, as monitorias em grupo, planilhas de apoio e contas, planilha de organização dos investimentos e o tutorial de declaração de investimentos no imposto de renda. Gente, esses 495, a gente investindo direitinho, se paga, assim, muito rápido.
Minha ideia é que em menos de um ano vocês já vão ter recuperado o investimento. E um bônus que eu vou falar aqui, e talvez lá para o e-mail, que é as 10 primeiras vagas vão ganhar o planejamento de aposentadoria, que é fazer aqueles cálculos que eu fiz ali de simulação. A gente vai ter uma call para a gente fazer esses cálculos com os seus valores. Então, para a gente fazer a sua simulação e você ter esse plano ali de aposentadoria. É super legal, ele tem, às vezes também ele é bônus lá do Planejando Seus Dinheiros, é uma coisa que eu até hoje não vendo separadamente, mas que é muito legal, não vendo porque eu gosto de guardar ele para ele ser precioso mesmo, porque ele é muito legal. Gente, vagas abertas então, Sandra, pode mandar o link aí, eu vou responder o que tiver de dúvida aí no chat, e quero passar aqui rapidinho para mostrar para vocês um pouco de dentro da plataforma e da apostila. E aí essa página que vocês vão ter todas as informações aí sobre o curso, que a Sandra já vai mandar aí, e eu tenho que achar o da plataforma aqui. Já até mandei. Deixa eu achar aqui, que eu acho que eu quero primeiro mostrar o conteúdinho, tipo, para ver como é que é dentro do curso, ver os módulos certinhos, né, que eu acho que eu gosto de ver quando eu tô comprando, gente. Tem tudo. Tudo que eu vendo, tá tudo explicadíssimo. Então, qualquer dúvida mesmo, vocês podem me chamar lá no Instagram também, que a gente conversa. Então, a plataforma é essa. Então, ela vai ser essa carinha assim, né? Vão tendo os vídeos, aqui estão todos os módulos. As aulas vão saindo aos poucos nas próximas semanas. A cada semana vão sair mais ou menos 3 módulos, que é para vocês irem... Também tem que ir digerindo o conteúdo. Senão, muita coisa. Depois sai todo mundo doido sem conseguir aplicar e entender direito as coisas. Então, para dar tempo aí das nossas monitorias, a gente cobrir todo o conteúdo. Então, a introdução aos investimentos, renda fixa privada, pública, a renda fixa sem garantia, lá sem o FGC, prazos e riscos, então, para qual prazo cada título é legal? Impostos, fundos de investimento, aprendendo a fazer as contas, por onde investir, perfil de investidora, prevendo o futuro, isso é legal, de projeções assim, do mercado. Quando usar o investimento em renda fixa, o passo a passo de como escolher investir, carteiras de investimento, então, eu tenho, que nem eu dei de exemplo, uma viagem para daqui a um ano, reserva de emergência, onde que eu vou colocar? Então, aqui vão ter orientações e sugestões dessas carteiras. E depois disso ótimo, entendi super aqui sobre os investimentos em renda fixa, os fundos de renda fixa, e um pouco sobre fundo também. Beleza, vamos digerir isso aí durante um tempo, investir, mas depois você já saber mais ou menos o que são os próximos passos, né? Para onde que, se eu quero arriscar um pouco mais, se eu quero conhecer mais, para onde que eu vou, quais são os caminhos, né? Então aí vou falar um pouquinho mais assim sobre fundo, sobre previdência, enfim, né? A outra parte de investimentos que não tá tudo aqui dentro. E também a apostila, que é uma filha que eu amo, gente. Ela comecei ela, tipo isso também, deve ter uns 4 anos que eu comecei ela. Inclusive, o primeiro curso que a Sandra fez, né, Sandra? Que era quando era só o curso de investimento, ela já existia. Oi. Mas agora ela tá mais bonita. E aí tem, tipo, todo o conteúdo. Essa aqui é do módulo 1 a 3. Mas é isso, fica tipo um livro, assim, para vocês terem de referência e estudo, né? Então, eu acho que ela é bem legal. Acho que eu falei tudo. Esqueci de alguma coisa, Sandra? Você acha que tem alguma coisa para complementar? Acho que é isso mesmo. Então, tá bom. O que teve dúvidas aqui? A Adriana perguntou se deveria fazer primeiro planejando. Idealmente, sim, Adriana. A gente até vai sair, assim, mas quem comprar depois consegue ter esse desconto ali, que a gente quer fazer um combo aí dessa semana, né? Quem quer comprar os dois, fazer primeiro o planejando, para depois ir lá para os investimentos, mas também não tem problema. A Sandra mesmo é um exemplo que fez primeiro de investimento, porque eu fiz uma turma de investimentos há, sei lá, 2, 3 anos, né? Atrás. E aí a Sandra fez e depois ela fez o planejando seus dinheiros. Porque aqui a gente vai aprender mesmo, é o dinheiro que sobra, é o de investir,
E lá no Planejando Seus Dinheiros é a parte de planejamento financeiro, organização financeira, e que a gente vai ter uma nova turma, nossa 7ª turma, no mês que vem. Ainda não comecei a falar dela, né? Porque eu estou só falando aqui do curso de investimento mesmo. E assim, sem jabá, gente, eu juro, vou dar só o meu exemplo, assim. Eu comecei a estudar investimentos em 2017, 2016 para 2017, eu comecei a interessar pelo assunto, foi quando eu descobri que eu não precisava ter 10 mil reais para investir, tipo, não precisava de muito dinheiro. Porque antes eu realmente achava isso, eu não conhecia renda fixa, não conhecia nada. E aí eu lembro que em 2018 eu tive coragem de fazer meu primeiro investimento, Tesouro Selic. Era o único que eu tinha coragem por ser um investimento que eu podia tirar a qualquer hora e tal, tinha muito medo disso. Até porque na época também eu era universitária, não tinha, né? Enfim. Mas só em 2021, aí eu já não era só universitária mais, eu já trabalhava e tudo, com o curso da Ana, que eu tive coragem de fazer outros investimentos. E aí eu lembro que foi muito legal, assim, que eu fiz o primeiro curso, a primeira turma de investimentos, né, que foi o piloto desse aqui de agora, e depois eu fui para o Planejando, e no Planejando ela deu uma analisada nos investimentos que eu tinha escolhido. E eu lembro que, assim, a maioria foi elogiada. Você falou assim, nossa, você conseguiu escolher direitinho. Então, tipo assim, só com o conteúdo teórico que ela tinha passado junto, né, com os tutoriais que ela fez e tudo mais, eu consegui escolher bons investimentos. E, enfim, foi a coragem que eu precisava ali para poder sair do mundo só do basicão ali. Sim, e nesse, né, de antes aí que a Sandra fez, a gente ainda ia um pouco mais para frente de fundos e previdência, só que eu senti que era muito, né, assim, do que eu ia, e é uma das razões mesmo, assim, de ter agora, né, feito aqui a primeira parte, porque as meninas não conseguiam acompanhar ali até o final, porque era muita informação mesmo, e a gente vai querendo colocar em prática um pouquinho antes de dar o próximo passo, né, e faz todo sentido. Eu comecei assim, eu primeiro passei aqui por tudo dessa parte de renda fixa, quando eu estava boa, tranquila nela, falei, tá bom, agora eu acho que eu posso dar um outro passinho aqui, né? Então, é isso, podem confiar que é o que eu acredito que faz mais sentido de por onde começar, né? Acho que é uma das grandes ideias do curso, é por onde começar. Então, aqui tá tudo de por onde começar, né? E para quem tem medo também, né? Que foi todo o tema, assim, do lançamento, que foi até um amigo do meu pai que falou assim, Ana, lança essa aula aí, investimento para medrosos, que eu tenho que ir nessa aula. E pensando nisso mesmo, né? A gente começa com medo mesmo. Ô, Ana, eu posso dar um depoimento de ex-aluna do Planejando Por Seus favor. Dinheiros. E, gente, eu sou testemunha da palavra da Ana, da Sandra e da Maísa, tá? Eu fiz o Planejando Seus Dinheiros, eu faço parte da turma que tinha essas aulas de investimento junto. Foi bem o que a Ana falou mesmo. Eu não tinha noção assim do que era um orçamento, de quanto de renda destina para isso, de quanto destina para aquilo, de quanto que tem que investir, o que faz primeiro, o que faz depois. E o curso da Ana, Planejando Seus Dinheiros, é muito completo, mas como a Ana disse, é muita coisa. Então, chegou o momento que, tipo assim, quando chega na parte de investir, tu pensa, não, peraí, bicho, primeiro eu quero fazer minha reserva, primeiro eu quero, sabe, fazer minhas coisinhas. E aí, eu fiquei nessa parte de investimento para trás, eu disse, olha, eu não vou começar a investir dinheiro se eu não tiver ali com o hábito de reserva de emergência e etc. Então, fui dando passos pequenos, e aí agora estou aqui nessa aula justamente para lembrar de algumas coisas, né, para retomar essa parte de investimento que eu quero exercitar melhor agora nesse segundo semestre do ano. E aí o que eu tenho para dizer para vocês é, o que a Ana promete, ela entrega, e ela entrega ainda mais. Tipo assim, o que a gente não espera, né? Gente, os materiais das aulas são muito completos, as aulas da Ana são muito completas, tem toda uma estrutura de, se a gente tiver dúvida, tem como perguntar no chat, tem como mandar e-mail, tem monitoria individual, tem as monitoras, que eu não sei se a Maísa tá também, mas na época era a Sandra e a Maísa, então elas estavam sempre disponíveis para tirar nossas dúvidas. Estão planejando, né, Lu? Só para ficar claro, tá, gente? O planejando seus dinheiros, né, gente? Mas o que eu digo assim, em termos de material, em termos de material, de aula, de suporte,
é muito bom. E fora isso, eu acho que tem um bônus muito, assim, que no Planejando teve, e pelo que eu entendi era uma recorrência das outras turmas, tu cria uma conexão com as outras pessoas que estão ali, e isso te dá um estímulo muito legal, assim, do tipo, consegui fazer isso, consegui fazer aquilo, estava meio travada, mas depois desenrolou, sabe? Então, para mim foi muito bom fazer o Planejando Seus Dinheiros. Quero voltar agora a estudar a parte de investimento, porque também tem isso do curso ficar disponível. Gente, é muito bom. Se uma hora a gente está meio enrolada, tipo assim, trabalho, estudo, seja lá o que aconteceu, e precisa dar uma respirada, não consegue se dedicar tanto, é um ano, gente, sabe? Então, tipo assim, mês que vem tá mais tranquilo, volta, bota a cabeça ali de novo e retoma e bola para frente, sabe? Então, como testemunha da Ana, eu penso assim, invistam o seu dinheiro nisso, porque vai valer muito a pena. Porque quando eu assisti também, a gente teve do Planejando, tipo uma apresentação do curso que nem a gente teve aqui, eu fiquei, ai gente, mas é tanto dinheiro e não sei o que lá. Aí eu era toda segura, assim, né? Aí eu disse, quer saber, vou fazer, porque eu botar meu dinheiro aqui, aí eu tenho, assim, essa responsabilidade de estudar mesmo e tal, né? Aí coloquei o dinheiro e disse assim, vale muito a pena. Tipo assim, faria tudo de novo, mais uma vez, e recomendo sempre. E sempre recomendo para as minhas amigas que estão no perrengue financeiro, operação livre de parcelas também, eu faço a propaganda. Então, tipo assim, vale muito a pena mesmo, gente. Invistam porque é top, é muito bom mesmo. Ai, perfeito. Obrigada, Lu. Por nada, tu merece muito, a Sandra também. Vocês são ótimas mesmo, gente. Sério, revolucionaram a minha vida financeira, a minha segurança, assim, sabe? De, tipo, dar dicas para as amigas e tal. Então, assim, ó, mudou minha vida. Foi ótimo. E alunas do Planejando, vou mandar ainda e-mail e tal, mas, né, vai ter um desconto especial. Se quiser vir para cá continuar. A aluninha sempre tem condições especiais, né? Sim. O que a Adriana perguntou da turma do Planejando? Vai ter mês que vem, isso. Próxima turma no mês que vem. Gente, acho que é isso então, né? Qualquer coisa, se vocês tiverem mais dúvidas, podem me mandar mensagem lá no Instagram, que estarei lá, a postos. E venham. Aí, né, o que a Lu falou ali do grupo, a gente vai ter as monitores em grupo que também são bem legais. Eu tô pretendendo, né, nem tá nos combinados ali, mas de fazer um grupo também no Telegram, igual tem das meninas no Planejando Seus Dinheiros, a gente fazer também do investimento. E é isso. Fico esperando vocês, então. Fechou? Então tá bom, gente. Muito obrigada pela presença. Amei. Falamos muita coisa. Valeu, Tchau, gente. Boa semana. Obrigada, Lu. Bom te ver de novo. Saudades. Eu também. Tchau, tchau, gente.